Solicitar ou não exames de colesterol durante a gravidez. Será que esse é o momento ideal para a gente fazer estratificação de risco cardiovascular nessas mulheres? Vamos discutir um pouco melhor? Seja muito bem-vindo ao Descomplicando a Cardiologia na Gestação. Eu sou a doutora Natália Patei, sou cardiologista com foco, com paixão na cardiologia durante a gravidez e a gente precisa falar um pouco melhor, pedir ou não esses exames de colesterol. A gente tem visto isso acontecer com uma certa frequência, mas será que as pessoas estão solicitando, tendo consciência de como ocorre o metabolismo do colesterol durante a gestação ou não? Vamos pedir, vamos ver no que vai dar. A gente precisa entender, né? Boa noite, meninas que chegaram aí. Tem cardio, tem GO, um prazer. A gente precisa lembrar que a gravidez por si só representa o período de maior suscetibilidade à progressão da aterosclerose. Isso porque durante a gestação a gente precisa aumentar os níveis de colesterol, né? Para a gente suprir, afinal de contas, é um dos metabolismos que irão alterar durante a gravidez. Precisamos levar energia, precisamos levar formação de células, precisamos de hormônios sexuais. Então, tudo isso junto faz com que a gente tenha alterações no nosso metabolismo, com que a gente tenha uma produção maior. Então, é hora da gente rever quando dosar o colesterol e o que esperar de alteração ou não do colesterol durante a gravidez. Sim, tem uma linha de estudos falando por que não dosar o colesterol, já que essa mulher está grávida, é um período que elas vão sim ao médico, então para a gente não perder o gancho ali, já que essa mulher já está indo no médico, por que não dosar nessa mulher, né? Porque muitas vão fazer os primeiros exames da vida quando estão grávidas. E quando a gente está grávida, a gente redobra o cuidado, redobra a preocupação. Então tem uma linha de raciocínio, de pensamentos indo para essa via. Vamos dosar durante a gravidez, aproveitar que essa mulher está aqui fazendo seus exames. Mas aí a gente precisa lembrar que durante a gravidez a gente precisa ir para o outro lado da moeda, hein? Durante a gravidez, a gente tem alteração nos nossos níveis de colesterol. Hoje eu coloquei para vocês lá nos stories algo que realmente aconteceu no consultório, tá? Uma paciente que já acompanha comigo por uma cardiomiopatia. Depois a gente também pode discutir esse caso, um caso bem interessante. E ela voltou agora com 34 semanas de gestação falando: doutora, eu tenho um exame recente de laboratório e eu quero te mostrar. Falei, quero muito ver esse exame, né? Eu sempre anoto todos os exames laboratoriais e tudo. E ela falou: doutora, eu fui um pouco atrevida. Eu aproveitei, já que tinha muito tempo que eu não fazia exame de colesterol, aproveitei e pedi para incluir no meu exame, lá no laboratório. Não foi a médica, a obstetra que prescreveu, não. Foi ela mesma, a própria paciente. E aí ela pediu para que incluísse o exame do colesterol. Na verdade, fez todo o lipidograma, colesterol total, LDL, HDL, triglicerídeos. E aí ela chegou para mim e falou: doutora, eu achei tão estranho o resultado. E aí, logo ela mesma foi dar uma olhada no Google, né? Claro, hoje em dia todo mundo olha no Google, né? Quem somos nós para poder julgar? Por que você está olhando? Todo mundo olha, todo mundo joga no Google ou na IA hoje em dia. E aí ela jogou. Ela falou: doutora, na mesma hora eu não sabia se eu ria, se eu chorava quando eu joguei pro Google. Porque ela falou: tinha tanto um lado bom, olha, tá tudo bem, é só uma gravidez. E tinha um outro lado: olha, agora você tem que tratar, porque agora aumentou seu risco. Enfim, ela falou: doutora, agora eu tenho noção de que eu fiz uma coisa não muito certa. Acho que não era para eu ter feito esse exame durante a gravidez. Enfim, e a gente foi conversar sobre isso. Eu falei: eu preciso levar isso para as pessoas, tanto para o público geral quanto para você que é profissional, né? Para você que é cardio, que é GO, que é estudante, que é enfermeiro, enfim, para você que me acompanha aqui.
porque a gente precisa entender quando solicitar ou não um exame laboratorial. E quando acontece o que aconteceu como na minha paciente, a gente precisa explicar para ela o porquê daquele exame ter dado alterado. E ela falou: doutora, meus exames mudaram todos. Será que é isso mesmo, meu colesterol? Enfim, e eu vi que durante a gravidez altera. E é sobre isso que a gente precisa e que a gente está falando aqui hoje. Me conta aí vocês, já chegaram pacientes com exame de colesterol durante a gravidez para vocês? Ou vocês já pediram? Como que foi essa relação aí com a paciente de vocês? Me conta, tá? Eu adoro saber essas histórias e a gente vê que não são poucos os casos. Essa não foi a primeira. Eu já tive pacientes que trouxeram para mim logo no primeiro mês de pós-parto também, porque eu já voltei pro meu médico para eu poder perder peso, ele já me pediu isso aqui tudo de exame. Na hora que a gente foi ver, tava lá o danado do colesterol e claro que é alterado. Então vamos falar um pouquinho melhor, né? E quando a gente fala, antes de a gente falar do que altera mesmo, uma das grandes questões da dislipidemia durante a gestação é que é algo muito pouco estudado, né? A gente vê hoje que desenvolveu-se muito o tratamento das dislipidemias no paciente no geral, não pensando em gestantes. E essas medicações que inovaram muito, que estão assim, surpreendendo o tratamento da dislipidemia, das dislipidemias, elas não enquadraram nas gestantes, né? Então, o grupo das grávidas ficaram de fora desses estudos pelos riscos mesmo dessas medicações durante a gestação. Então, a abordagem, o nosso tratamento de dislipidemia durante a gravidez é algo que não caminhou. Então, a gente tem ainda muitas limitações no tratamento, a gente está evoluindo. Esse ano a gente teve uma grande evolução, que isso pode ser um outro papo, mas é algo que ainda caminha lentamente. A gente sabe que quando fala de tratamentos na gestação, quase tudo nosso é nível de evidência C, né? Então é tudo muito mais lento caminhar, porque a gente não pode testar na grávida, né? Muitas vezes a gente testa no animal e aí a gente tem... Boa noite, pessoal chegando. E aí a gente tem ou testes em animais ou então experiências do especialista, opinião do especialista. Então a gente sabe que o tratamento das dislipidemias na gestação, durante o período da gestação, caminhou-se com muitas limitações, mas caminhamos, tá? E esse ano aí teve algo muito legal que já deixa a gente um tanto quanto mais seguro aí nessas orientações. Então vamos falar desse metabolismo, vamos falar do que muda, por que muda, enfim. Quando a gente fala de números de colesterol durante a gravidez, ninguém me contou aqui, hein, das pacientes de vocês, se elas já fizeram exame de colesterol durante a gestação ou não. Me conta aí se fizeram, o que tinha lá para vocês. Quando a gente vai progredindo a gestação, à medida que a gente progride, esses números de lípides, de LDL, HDL, colesterol total, triglicerídeos, eles vão aumentando. É verdade que no primeiro trimestre, ali no iníciozinho da gestação, a gente não tem um aumento tão exponencial, mas tem aumento também, principalmente do LDL. E à medida que a gente vai passando a gestação, esses números vão aumentando, tá? No primeiro trimestre a gente aumenta, já na pré-concepção a gente aumenta LDL. E aí a gente vai aumentar no primeiro trimestre, a gente já aumenta LDL. E aí o HDL, ele fica mais ou menos no basal, um pouquinho para menos. Mas quando chega no segundo trimestre da gestação, a gente tem um aumento muito importante de LDL, a gente aumenta também HDL e a gente já começa a aumentar triglicerídeos. Quando a gente vai para o terceiro trimestre, todos esses números estão muito aumentados. Muito quanto? Vamos quantificar isso. Quando a gente fala de LDL, tá? Que é o colesterol ruim, a gente tem um aumento de 30 a 50%, ou seja, tá longe do meu basal. Quando a gente fala do HDL, que é o colesterol bom,
né, o HDL, a gente tem um aumento de 20 a 40%. Já o triglicerídeos, a gente simplesmente dobra, a gente tem um aumento de 50 a 100%. Tem literaturas que falam em até mais vezes de aumento. Esses números que eu passei agora para vocês são da diretriz que foi lançada na última semana, no ESC, tá bom? No Europeu de 2025. Então, a gente tem um aumento de LDL de 30 a 50%, de HDL de 20 a 40% e de triglicerídeos de 50 a 100%. Ou seja, é um aumento muito exponencial. Então, será mesmo que é hora da gente estratificar risco cardiovascular nessas mulheres? Natália, por que aumenta? O triglicerídeos, ele vai aumentar durante a gestação porque ele vira fonte de energia para aquele bebê que está em desenvolvimento. Aquele bebê, ele precisa do triglicerídeos como fonte de energia. Então, a mãe realmente vai produzir mais lípides, mais triglicerídeos para fornecer energia ao seu bebê. E não para por aí. Quando a gente fala do colesterol LDL e HDL, ele vai ser utilizado na membrana celular desse bebê. Olha a quantidade de células sendo formadas nesse bebê. Então, a gente precisa aumentar a produção. Além disso, tá na sinalização intracelular, tá na formação dos hormônios, porque os hormônios dessa mulher, os hormônios sexuais dessa mulher estão em plena produção, né? Hormônio tanto da mãe quanto placentário. Então, a gente tem sim um aumento importante dos lípides para a formação do bebê. Não é simplesmente para a mãe, é porque a mãe precisa para formar aquele bebê. Sim, as lipoproteínas, elas não vão atravessar a barreira, né, placentária, mas elas vão se ligar a receptores específicos para fazer essa ligação com o bebê. Então, é muito importante a gente lembrar que a gente tem que tomar cuidado, inclusive, no tratamento dessas mulheres. Então, a gente tem a possibilidade de dosar o colesterol durante a gestação? Temos. Precisa? É aí que mora a grande questão, tá? Então, quando a gente fala em fazer da gestação uma janela de oportunidade, como a gente havia comentado antes, eu não discordo, tá? Eu acho sim que durante o período da gestação é o período que as mães realmente vão, as mulheres, né? Elas realmente vão ao médico, querem saber se os exames estão corretos, se tá tudo direitinho, o que ela pode fazer para melhorar, e a gente tem sim que aproveitar essa janela de oportunidade. Mas a minha orientação é que a gente faça a dosagem desses lípides, do colesterol, do triglicerídeos, pelo menos 2 meses após o parto. Não adianta a gente se apressar. O que a gente precisa é orientar essa mulher durante a gestação. Olha, durante a gravidez não é o melhor momento da gente dosar o seu colesterol, mas isso é extremamente importante. Então, no seu pós-parto, a gente vai repetir os exames laboratoriais como um todo, incluindo o colesterol, porque a gente realmente aproveita a janela de oportunidade da gestação, orientando essa mulher da forma mais correta. Porque se eu dosar o colesterol dessa mulher, como foi o caso da minha paciente, eu já vou pensar em tratar, né? Porque a gente sabe que o LDL está muito alto, o triglicerídeo está muito alto, e a gente já vai somar ali uma expectativa que na verdade não é real. Além do que, a gente tem metas no tratamento. Quando a gente pensa em dosar colesterol, a gente está pensando em dosar o colesterol para prevenção de doença cardiovascular. Não é dosar colesterol simplesmente para eu saber o número. E a gente não vai empregar o tratamento, a prevenção da doença cardiovascular ali durante a gestação. A gente não tem segurança do uso das medicações nesse momento para esse fim. É diferente de falar em uma paciente que já é uma coronariopata prévia ou tem uma hipercolesterolemia familiar. É diferente a gente falar dessa forma, tá bom?
Mas isso não impede da gente orientar essa mulher. Sabe por quê? Simplesmente 80% das dislipidemias, elas estão atreladas à nossa escolha, ao que a gente ingere, aos nossos hábitos de vida. Então, sim, eu reafirmo, a gestação é uma janela de oportunidade. É uma janela de oportunidade da maior mudança que essa mulher pode fazer para a vida dela. De atividade física, que não tem essa de estar grávida e tem repouso, não é isso, tá? A gente vai deixar o repouso para as pacientes extremamente específicas. Sim, atividade física no início da gestação, no primeiro trimestre, reduz drasticamente eventos de pré-eclâmpsia, por exemplo. Então, essa mulher tem que ser incentivada desde o início da gestação. E se a gente está pensando em pedir o exame de colesterol para prevenção de doença cardiovascular, o nosso papel durante a gestação não é o pedir o exame de colesterol, mas sim já ir conscientizando essa mulher sobre o papel e sobre a responsabilidade dela sobre a própria saúde. Então, é atividade física, é controlar o peso durante a gestação e depois no pós. É a gente orientar essa mulher sobre a alimentação, sobre a importância real da alimentação saudável, não só durante a gestação. E a gente vê que quando a mulher começa a plantar bons hábitos durante a gravidez, essa mulher tem maior probabilidade de se manter em bons hábitos após. Mesmo a gente tendo a dificuldade do pós, né? Ah, é cansaço, é noite mal dormida e tudo mais. Mas se aquela mulher entendeu a importância da mudança de estilo de vida, isso vai perdurar. E vale mais. Sabe o que você também pode falar para sua gestante pensando em redução de risco cardiovascular? A gente tem outros fatores extremamente importantes. A gente pode falar do quanto é importante ela cuidar da casinha ali, né, do útero, do seu corpo para gestar um bebê e a gente reduzir risco de doença cardiovascular nesse bebê no futuro dele, que é o que a gente chama de epigenética. Isso é extremamente importante da gente ser falado. Outro fator que diminui risco cardiovascular nessa mulher é a gente incentivar a amamentação. Então, sim, são vários pilares que a gente precisa implementar para a gente reduzir o risco cardiovascular da mulher. Mas fazer o exame de colesterol durante a gravidez propriamente dito, talvez não seja a nossa melhor arma nesse momento. É importante? É fundamental. Sim, nossa estratificação de risco cardiovascular depende sim do exame de colesterol, tá ali nas nossas metas de tratamento, mas durante a gravidez a gente tem que lembrar que o colesterol aumenta de forma exponencial e com uma razão linda de ver, que é o bebê, né? Que é crescer aquele bebê, que é levar energia para aquele bebê. Então a gente precisa sim linkar tudo isso, tá? Me conta o que vocês acharam aí até agora. Maria Carolina já falou excelente. Me conta, Carol, se você tem visto isso, se você tem praticado isso, o que você achou do que a gente conversou. Me fala todo mundo aí o que vocês estão achando disso que a gente está conversando, se faz sentido para vocês realmente. E para você que ainda não segue o perfil, já segue o canal, tanto no Instagram quanto no YouTube, que é um meio da gente realmente levar informações e descomplicar a cardiologia na gestação. Então, realmente, como uma mensagem para vocês, gente, só para dosar o colesterol, a gente começa a ter uma redução ali, porque durante a gravidez a gente tem um aumento exponencial de colesterol, né? A gente tem um aumento de cerca de 50% ali de colesterol, e aí durante o pós-parto ele vai começar a cair, mas essa queda leva de 6 a 8 semanas. Então, se for para pedir o colesterol, pede depois de 2 meses do parto. Eu costumo pedir no 3º mês pós-parto, que é quando eu levo a minha gestante para fazer toda a estratificação de risco cardiovascular. Aí a gente vai fazer exame laboratorial, vai fazer exame cardiológico específico, é hora da gente rever toda a rotina, porque depois de 3 meses que esse bebê nasceu, já dá para essa mãe colocar uma rotina ali de academia, de autocuidado, então é hora da gente conseguir rever um pouco melhor. Eu costumo fazer 3 meses após o parto, já baixou bastante ali o colesterol e a gente consegue orientar um pouco melhor essa gestante.
E para você que não trabalha no meio, que não é da área de saúde, sabia que o colesterol aumenta durante a gravidez? Me conta aí também o que vocês acharam de tudo isso que a gente conversou. Fez sentido para vocês? Comenta aqui, gente, que eu vou gostar de saber. Então, fica como tarefa pra gente, pensando no cuidado do metabolismo realmente do colesterol. A gente tem alguns alertas aqui finais. A gente não é o melhor momento a gente dosar o colesterol durante a gestação, não é o melhor momento, tá? Porque a gente vai aumentar LDL, HDL, triglicerídeos, a gente vai aumentar tudo isso para a gente nutrir o nosso bebê, fonte de energia, crescimento das células, enfim, hormônios da mãe e da placenta, tudo isso vai acontecer e a gente vai pensar em estratificação de risco cardiovascular dessa mulher depois de 2 a 3 meses após o parto. Mas lembrando que durante a gestação não impede da gente enxergar esse período como uma janela de oportunidade. Uma janela de oportunidade de a gente orientar sobre atividade física, sobre controle de peso, alimentação, importância do autocuidado, importância do sono de qualidade. Então, sim, se a gente está preocupado em estratificação de risco cardiovascular, a gente não pode se apegar a só o número do colesterol. A gente tem que olhar essa mulher como um todo. Faz muito sentido, entretanto, alguns pacientes querem fazer a dosagem do exame nesse momento, como você falou. Sim, algumas querem, mas cabe a nós mostrarmos a ela, olha, vai dar alterado. E não vai ser a meta desse resultado aqui que a gente vai correr atrás. Porque quando a gente fala de risco cardiovascular, a gente tem metas, né? Vamos falar um pouquinho disso. Se é uma paciente que tem um alto risco, muito alto risco, por exemplo, uma paciente que já teve um infarto, um AVC, tem uma lesão subclínica maior do que 50%, a gente tem uma meta de ter um LDL nessa mulher menor do que 50. Diferente de uma mulher que é um alto risco, a paciente de alto risco, uma paciente que já é uma diabética há mais de 10 anos, uma paciente que tem uma lesão de carótida menor do que 50%, essas pacientes eu tenho uma meta de colesterol de 70. Já nas pacientes de um intermediário risco, por exemplo, uma paciente na menopausa que tem um colesterol alterado ou que é hipertensa, essas pacientes têm uma meta de 100 de LDL. As pacientes com baixo risco têm uma meta de 130. Ou seja, para cada tipo de paciente, a gente tem uma meta de colesterol. E aí, se eu penso dessa forma e durante a gravidez eu vou dosar, a gente não vai estar na meta, né? A gente não vai estar lá. Não vai, porque a paciente aumentou o número do colesterol dela, produção própria do corpo dela. Não é porque ela comeu e que fez aquele colesterol aumentar, né? É produção do próprio corpo, é produção endógena para suprir a necessidade da mãe e do bebê. Então, se a gente pensa em metas e a gente tem um exame de colesterol todo alterado, como que a gente vai pensar em trabalhar com metas nessa paciente, né? Eu não vou entrar com estatina para que ela tenha, por exemplo, um LDL abaixo de 100. Não é o caso, né? Então, a gente tem sim que entender toda a fisiologia, entender o que acontece no corpo daquela mulher, inclusive para poder explicar. Olha, tudo bem, você quer dosar o exame do colesterol? Vamos dosar, mas a gente já espera que esse exame venha alterado, não vai servir como base para nossa meta. Então, no pós-parto, a gente vai dosar novamente esse colesterol, 3 meses depois, a gente vai ver o seu real valor, porque agora é um valor gestante, então a gente precisa ver o seu real valor sem estar gestante, para aí sim a gente trabalhar com novas metas. Até lá, a gente pode fazer outras coisas para reduzir o risco cardiovascular dessa mulher, né? Então tudo isso tem que ser explicado, essa mulher tem que se sentir segura, a gente pode mostrar dados para essas mulheres, né? Mas sim, muitas pedem para poder fazer e a gente precisa ter segurança na explicação do que a gente vai falar para essa mulher. Essa paciente que eu havia comentado com vocês, que fez o exame durante a gestação, ela falou, doutora, na hora que eu vi aquele exame alterado, eu achei, meu Deus, será que eu comi muita gordura no último final de semana? E não vai ser a gordura do último final de semana que vai dobrar o colesterol
ou triglicerídeos, né? É realmente uma produção endógena e com um ótimo motivo. Mas a gente também tem que lembrar que as pacientes que já têm um alto risco cardiovascular ou as pacientes que já têm um colesterol alterado antes mesmo de gestar, essas pacientes precisam sim redobrar o cuidado. Muitas delas a gente tem que empregar tratamento durante a gestação também, tá? Mas aí é um tratamento muito mais específico. A gente tem orientações muito mais específicas para cada tipo de paciente. Se é uma paciente que tem hipercolesterolemia familiar, a gente vai pensar de uma forma. Se é uma paciente que não tem, a gente vai pensar de outra. E é aquilo que a gente havia conversado lá no começo da história, né? Essa mulher precisa entender essas patologias que ela tem para a gente poder gestar de uma forma mais segura, porque o corpo daquela mulher vai ser a casinha daquele bebê e tudo que acontece naquele corpo, esse bebê vai levar para a sua vida adulta e para a sua geração futura, que é o que a gente chama de epigenética, algo que vem sendo estudado cada vez mais. Então, sim, o primeiro passo é a gente orientar essa mulher que deseja engravidar e que já tem um colesterol alterado sobre a importância do acompanhamento especializado e de todas as mudanças que ela pode fazer antes mesmo de engravidar. Me contem se vocês ficaram com alguma dúvida do que a gente conversou até agora. Eu adorei falar isso com vocês. É um assunto que dá pra gente conversar bastante, né? A gente nem entrou no critério de tratamento, quando trata, quando não trata. Eu já adiantei pra vocês, tem novidade, tem coisa boa, tem segurança vindo aí no tratamento, um pouco mais de segurança vindo aí no tratamento. E eu acho que isso pode ser algo para um próximo bate-papo. E eu já adianto que vem muita coisa legal por aí, vem muita atualização. Tô preparando algo muito legal para vocês, tá? Algo, enfim, não posso contar. Não posso contar, mas tem coisa incrível, incrível, incrível vindo com, assim, atualizações reais do último ano, dos últimos 6 meses, mais especificamente, que vieram muitas coisas incríveis falando de cardiologia na gestação. Então, me aguardem que tem muita coisa legal, já segue o perfil pra gente conversar um pouco mais. Eu adorei estar aqui com vocês e já vou pedir desculpas, tá? Era pra eu ter estado ontem, não estive, porque o cansaço foi intenso, mas hoje cá estou firme e forte, tá bom? Eu espero vocês quinta-feira. Quinta-feira vamos conversar mais sobre cardiologia na gestação. Eu quero saber a opinião de vocês. Me manda no direct o que vocês querem ver por aqui, o que vocês querem ver conversando. Aqui, vocês querem uma aula depois sobre nutrição, com uma nutricionista que está aqui com a gente falando sobre nutrição e prevenção de síndromes hipertensivas, prevenção de pré-eclâmpsia. Me conta se vocês querem isso também, porque eu acho que eu vou chamar alguém aí para poder fazer uma live conjunta, hein? E me fala o tema que vocês querem que a gente discuta numa próxima live. Me chama no direct que eu quero ouvir isso para vocês. Ó, Poliana já falou que quer, hein? Eu acho que seria ótimo a gente fazer uma live com uma nutricionista, hein? Já fica a dica, hein, Camila? Eu sei que você tá aí. Ó, a Camila já falou um oba aí, hein, gente? Eu já senti que ela aceitou. Então a gente vai fazer uma live com a Camila, a gente só vai programar, tá? Pra gente poder falar sobre nutrição e prevenção de pré-eclâmpsia. Camila fez um e-book novinho para todo mundo ter acesso sobre o que a gente pode fazer, ou seja, orientações para essa mulher até mesmo antes de engravidar, tá bom? Vamos conversar sobre isso. E se tiver mais algum tema, me chama no direct. Vocês que trabalham com gestantes, Poliana, eu sei que trabalha com gestantes, GO, fantástica. Maria Carolina, que é cardio, já me mandem, tá? Luana, acabou de chegar. Luana, a gente tá terminando a live, mas a live vai ficar lá no perfil, tá? Pra todo mundo poder assistir. Obrigada, gente, obrigada pra quem ficou aí até agora. E eu tô esperando as sugestões de vocês. Me conta aí, gente, quem tá aí até agora. Me conta a sugestão de tema pra próxima live. O que vocês querem ver aqui no perfil? É sobre hipertensão? É sobre insuficiência cardíaca? É sobre o quê? Me conta alguma coisa aí que vai ser o tema da nossa próxima live. Já coloca aí, gente, o que vocês querem ver pra gente descomplicar a cardiologia na gestação? É sobre medicamento? Me conta.
Tô esperando, hein? Ninguém colocou até agora. O primeiro colocar aí a gente fala, hein? Valvopatias. Maria Carolina. É um super tema, viu? É um super tema. Podemos falar sobre válvulas. Vamos falar. O que vocês acham da gente falar sobre próteses valvares na gestação? Eu acho que pode ser uma ótima opção para a gente falar aí sobre válvula metálica, válvula biológica, o que escolher, como orientar. Pode ser uma boa, hein? Fatores de complicações dessas valvopatias. Ótimo, adorei. Vamos falar sobre válvula, então eu te espero na quinta-feira, às 8h30, para a gente poder falar sobre valvopatias na gestação, para a gente realmente descomplicar a cardiologia na gestação. Então já manda para todo mundo aí, para a gente poder já fazer esse compromisso, que quinta-feira eu tô esperando vocês aqui também, tá bom? Até lá, gente. Obrigada, brigadão. Foi ótimo estar aqui com vocês, eu adorei a participação de vocês, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Beijos!